tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar então com a aula de introdução à metafísica, onde nós vamos ver o significado de metafísica propriamente dito. Vamos dar uma olhada dentro daquilo que a gente já propôs na limitação dessa aula, porque nós vamos ter várias aulas onde vamos abordar esses temas de novo. A visão metafísica de cada filósofo ou de alguns filósofos no decorrer da história. Nós vamos chamar de visão panorâmica. Isso vai nos servir de introdução para todo o resto, tá? Então, a palavra metafísica, ela vem de duas expressões gregas, né? A primeira, meta, e física. Meta é além, e física, então, se refere à natureza. Ela é a doutrina além da natureza, vamos dizer assim, né? Ela está acima da natureza. Na verdade, ela é a doutrina que explica, isso seria melhor, a natureza com toda, né? Tanto vamos dizer assim, a causalidade dentro da natureza, quanto o próprio ser em si. Então a metafísica ela não lida só com causalidade, isso é uma coisa importante, se você quiser anotar aí, anote. A metafísica lida com o ser, a essência das coisas, né? E com causalidade também. Esses são os três pontos mais, vamos dizer assim, importantes dessa escola, vamos dizer assim, né? Dessa linha de pensamento, dessa ciência. Tá? Para Aristóteles, metafísica seria a doutrina vamos dizer assim, ou a ciência última, né? Ou a ciência primeira, vamos dizer assim, no sentido de importância. Então, para Aristóteles, ela seria mais importante do que todas as outras. Ok? Então, basicamente, esse é vamos dizer assim, o significado da terminologia metafísica. Metafísica é o que está além da física, o que está além da natureza, ou a explicação da mecânica da natureza. Né? Essa explicação, então nós vamos começar com Aristóteles, que popularizou o termo, na verdade, alguns filósofos e tradutores depois dele, né? Mas a expressão é muito dada a ele. Para Aristóteles, a metafísica ela se baseia na observação empírica. Tá? Então, Aristóteles vai criar a sua doutrina metafísica, seu ensinamento, a sua ciência metafísica, baseado na sua experiência empírica ou na experiência empírica dos homens em geral. Então ele vai observar que nada pode ser movido se não for movido por outro. Né? Ele vai observar os céus, ele vai observar o movimento das estrelas, ele vai observar tudo isso e vai chegar, então, a uma conclusão por meio do empirismo. Mas isso não é algo só de Aristóteles, tá? Heráclito, Tales de Mileto, né, e outros filósofos gregos também vão partir do empirismo para chegar até uma conclusão, né, de como funciona vamos dizer assim, mecânica da realidade. Esse é um erro, obviamente, porque cai no problema da indução e outros problemas da filosofia, como a gente vai ver mais adiante. Ok? Mas a tentativa deles de explicar a, a mecânica da realidade, o ser das coisas, é importante. Como alguns também, vamos dizer assim, alguns próprios termos ou categorias, né, que Aristóteles vai usar ali. Tá? Então, a gente vai começar falando sobre Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, ele procurava, assim como Heráclito, né, vamos dizer assim, um logos, né? Heráclito vai falar sobre o logos também, né? E também outros filósofos gregos, né? O arre das coisas, o arte, o arque, fale como você quiser, das coisas. Que seria a estrutura original, ou do que as coisas são feitas, né? Originalmente. Então você tem um dizendo que é a água, outro dizendo que é o fogo, né? Que é
a essência, ou vamos dizer assim, a natureza original das coisas, né? Tudo é fogo, tudo é água. Você tem a analogia de Heráclito do rio. Por que é importante falar sobre isso? Para poder falar sobre causalidade, você tem que falar primeiro de ser no pensamento da filosofia grega, né? Então, do que as coisas são feitas, né? Lembra que metafísica não explica só causalidade, como eu falei, mas também o ser das coisas. E essa busca deles, então, por isso, vai acabar também nos ajudando a ver alguns pensamentos bíblicos, né? Porque a Bíblia dá respostas que a filosofia grega ela buscou e nunca teve, né? Eles nunca tiveram revelação bíblica para poder dar explicações sobre esses temas, né? Então você tem, por exemplo, a procura do logos na filosofia grega. O logos seria algo fixo, enquanto todo o resto seria algo mutável. O logos teria que ser algo fixo. O logos ele vai se comparar ao conceito ou a palavra, ou o raciocínio, ou a própria lógica, ou tudo que inclui isso, o discurso, né? Esse logos ele seria então a estrutura original da realidade, né? A gente vai falar sobre isso, do que todas as coisas são feitas, né? Então, mesmo que todas as coisas vamos dizer assim, estejam em movimento ou em mudança, existe uma estrutura fixa, né? Algo do qual nós podemos remontar toda a realidade. Isso é bem curioso que eles procurem isso, né? A nossa mente, a mente humana, ela procura algo que no estoicismo vai se chamar de autarquia, né? Seriam aquelas coisas que não podem ser mudadas, aquelas coisas que não podem ser alteradas, aquelas coisas não podem ser tiradas do lugar, aquelas coisas que não mudam com o tempo, né? Nós sabemos que Deus é imutável, né? Todas as coisas mudam, todas as coisas envelhecem, todas as coisas elas fenecem, claro, a não ser aquelas que Deus sustenta continuamente, né? Mas toda a criação ela tem uma mudança, mesmo as coisas que são eternas dentro da criação, elas sofrem por mudança e movimento, elas são afetadas por outras coisas, mas Deus não. Por isso que Deus é impassível, Deus é imutável, não muda, então isso é um atributo incomunicável de Deus e impassível. Então logo seria então, na busca de Heráclito e de outros filósofos gregos, aquilo que não muda, aquilo que, embora tudo seja como um rio, né? O tempo, não só o tempo, a realidade é como um rio e todas as coisas estão em mudanças contínuas. Algo deveria ser, na concepção de Heráclito, fixo, algo deveria ser imutável, algo deveria ser uma coisa tão essencial, não só essencial, como necessária, que não mude. Então você vê essa ânsia na filosofia grega pela imutabilidade e por conceitos que nós encontramos apenas em Deus. Tá? Então você tem essas nuances. Então sobre o ser das coisas e a busca delas, Heráclito vai defender então, como eu disse ali, que o mundo é como um rio, como uma correnteza que está sempre em movimento, sempre mudando, mas existe algo chamado Logos, pelo qual ele buscava, que seria aquilo que não mudava, aquilo que era fixo, né? Para que o rio pudesse continuar, deveria haver algo que continuasse naquele mesmo lugar para que o rio percorresse o seu caminho, né? O próprio curso do rio, ou algo assim. Então, existe na concepção de Heráclito que a natureza das coisas seria, das coisas, vamos dizer assim, dentro da nossa realidade, da nossa observação, mutáveis, mas existiria algo que não seria mutável. Os filósofos pré-socráticos também importantes de se analisar, por exemplo, Parmênides e Zenão, que era discípulo de Parmênides, eles vão defender que tudo é fixo, né? Que tudo é imutável. Então,
Ao contrário de Heráclito, que defendia que a realidade ela era como um rio, na verdade não. Na verdade, o mundo ele era fixo. O movimento ele era uma ilusão, basicamente uma ilusão, porque tudo estava fixado, né? Isso vai levar mais adiante a alguns pensamentos gregos, como por exemplo, alguma espécie de fatalismo logo depois ali com os estoicos, né? Porque você tem as coisas acontecendo exatamente como devem, porque na verdade elas não estão em movimento. Elas são como uma pintura gravada ou como algo pré-fixado na realidade. Então as coisas, na verdade, elas têm aparência que estão se movimentando para nós, mas na verdade elas não estão. Elas estão, é, elas estão, não vou dizer paradas, mas fixadas, né? Não há um real movimento. Para defender a tese, né, de Parmênides e dele próprio Zenão, ele vai fazer o paradoxo de Zenão, ele vai trazer, né, os paradoxos da tartaruga e Aquiles, né, onde Aquiles vai correr com uma tartaruga, e então é dada a tartaruga sempre, a cada etapa de movimento, que ela se mova X na frente de Aquiles, né, e Aquiles então deve correr até ela e Aquiles nunca a alcançaria. Algumas pessoas objetaram na era moderna que refutaram esse paradoxo, né? E em algum momento Aquiles alcançaria a tartaruga, né? Então a tartaruga sempre teria essa vantagem, né, numérica e em um momento ela seria alcançada por Aquiles, né? Fazendo esse cálculo. Mas enfim, esse era o pensamento. Na verdade nós estamos analisando de maneira panorâmica, nós não vamos se aprofundar em paradoxos agora, de filosofia grega, nem nada disso. A gente está só lidando com a coisa de maneira panorâmica. Tá? Então, você tem isso, você tem essa ideia de Zenão de Eleia e do mestre dele, Parmênides, de que as coisas são fixas. Então, um pouco antes de Heráclito, né, que defendia a ideia do rio, embora ele próprio pensasse que o logos dele, que era aquilo que era fixo, que ele buscava, era na verdade, e a essência de todas as coisas era o fogo, né? Heráclito defendia, Tales de Mileto defendia então que tudo era água, tudo era água porque a água ela se molda, a água ela tem características de mudança, né, de adaptação. Então, para ele, tudo era água. Né? E ele buscava, enquanto Heráclito buscava o Logos, que seria então o princípio fixo das coisas, né? Tales de Mileto ele buscava o arche, que seria o arquê, vamos dizer assim, das coisas, que seria então a essência natural delas, como eu já disse aqui. Tá? Mas eu não especifiquei qual deles buscava o que. Então você tem essas duas buscas, né? Pelo arche das coisas e pelo logos das coisas. Essas buscas elas estão fundamentadas. Né? E essas duas coisas, na verdade, dentro da metafísica bíblica, nós vamos ver que elas significam a mesma coisa. Né? O arche seria então a estrutura das coisas. Em Hebreus, no capítulo 11, por exemplo, nós vemos que as coisas que se veem foram feitas daquilo que não se vê. Ou seja, existe uma ontologia, a ontologia significa natureza, tá? A gente vai ver isso. Uma ontologia, uma natureza, uma essência das coisas estrutural. Essa ontologia, então, é a própria palavra de Deus. As coisas foram feitas daquilo que é invisível. Né? O que? Do sopro de Deus, ou seja, do Espírito de Deus e da palavra de Deus. O sopro você vai ver nos Salmos, né? Pelo sopro da sua boca. Deus fez todos os exércitos dos céus. Então, a palavra e o Espírito são uma coisa só. Então você tem isso, a própria essência do próprio Deus sendo a estrutura das coisas. Isso não estou defendendo que Deus é todas as coisas, mas que parte da estrutura, parte não, né? Toda a estrutura original da realidade, o haste delas, ou seja, a natureza original, a estrutura delas, é palavra e o sopro de Deus. Né?
as coisas originalmente. Né? Você vai ter essa busca, e nós vamos ter a busca até chegar no átomo, depois nós vamos ter essa busca na física, né? E também na filosofia humana, até chegar em micropartículas, em partículas subatômicas, mas você tem a palavra de Deus revelando, não, originalmente tudo é feito da palavra de Deus. Então isso é interessantíssimo, né, de você analisar que Deus ele dá essa resposta. E o Logos de Deus, o Logos, a busca pelo Logos, né, que seria algo fixo, também é uma busca pela própria palavra de Deus, né, que Cristo é. Né? No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Então é muito interessante que em toda busca de todo conhecimento, né, o ser humano ele anseia naturalmente, né, vamos dizer assim, não a sua parte corrompida, mas em sua estrutura original, pela palavra de Deus, né, por aquele que nele está todas as virtudes da sabedoria e do conhecimento que é Cristo. Né? Então você percebe que existe um anseio do ser humano, né, no tamanho de Deus, dentro da própria busca do homem na filosofia pelas respostas às questões últimas da vida. Então, você percebe que nós estamos falando de essência, que é a natureza das coisas, e do ser das coisas. Yuri, existe alguma diferença entre essência e ser? Categoricamente sim, nós temos que ter essa divisão. A essência das coisas diz sobre aquilo que daquilo que elas são feitas, ou da natureza delas, né? Então, isso aqui é feito de madeira, isso aqui é feito de pedra. Então, a essência das coisas diz respeito a isso. Mas o ser das coisas não é só a madeira, isso aqui é uma mesa. Então, ele carrega consigo características, ou, vamos dizer assim, categorias, né? O ser, a mesa, ela carrega a categoria, ou seja, a natureza, madeira, mas ela também carrega outras características, né? Ou ela é quadrada, ou ela é redonda. E todas essas categorias, elas dão a entender o ser dessa coisa. Então, enquanto a essência diz sobre a natureza básica, a natureza a natureza mais profunda daquela coisa, ou daquilo que ela é feita, o ser das coisas carrega não só aquela característica, mas a forma pelo qual ela é feita e tudo mais. Eu estou de acordo com Malebranche e com diversos teólogos, até o próprio Tomás de Aquino vai dizer, né, que o ser e essência das coisas em Deus, ou ser e essência em Deus não pode ser dividido. Né? Então Deus é o que é. Né? Então você tem nele o que ele é em natureza e o ser dele, e essas coisas não podem ser divididas, porque não tem categoria fora de Deus para a gente poder fazer isso. Né? Seria até uma blasfêmia a gente buscar. Então, a gente deve deixar que a Bíblia defina quem Deus é. Deus é o Deus que se revela. E nós devemos receber essa revelação de Deus como um todo, né? Não separar ela. Né? Enfim. Então, basicamente, essa é a distinção entre essência e ser. Tá? Isso é importante porque se estuda isso na metafísica também. Então, como eu já falei de Aristóteles ali, sobre a ideia dele de movimento, né, de algo ser movido por outro, que é baseado no empirismo, Platão ele via então a metafísica de uma forma dentro da analogia da caverna, no mundo das formas, né, onde existem formas universais das coisas ou conceitos universais de todas as coisas. Então, madeira, existe um conceito universal de madeira. Vamos pegar aqui outra coisa. Vidro, existe o conceito universal de vidro. Ou qualquer outra coisa que exista. Esse conceito universal existe num mundo chamado mundo das ideias, ou mundo das formas. E desse mundo das formas, o demiurgo, que seria o Deus criador de Platão, ele cria, então, a, a realidade. Então ele pega dentro desse mundo de ideias, né, essas formas, e ele cria aquilo que é físico. Né, aquilo que nós chamamos de realidade, mas o plano físico. Né? Ele tira. Na verdade, essa é a verdadeira forma, né? Na mente de Platão. São os conceitos universais, aqueles que estão no mundo das ideias. O Gordon Clark vai fazer um adendo aqui, ele diz que, na verdade, Platão não está errado, mas o mundo das ideias existe, mas para ele existir precisa de uma mente, né? E ele reflete a mente de
Deus. Então não é que Deus pegue algo fora da sua mente para então ou algum conceito abstrato ou externo a ele, universal, e então cria a realidade, mas que Deus na verdade ele próprio dentro da sua mente traz esses conceitos, né? Então, essa distinção. Então a gente viu aí basicamente, a gente poderia ver mais, né? Mas vamos pegar pela filosofia antiga ali, os conceitos de todos esses filósofos gregos pré-socráticos, na época, o próprio Sócrates, né? Platão, analisar Platão e Sócrates, está no mesmo, né? As obras de Platão que falam dele. Para quem não sabe, né? Platão, na verdade, que escreveu a maioria dos diálogos socráticos, né? Ele, Xenofante é outro discípulo de Sócrates, tá? Então, quando se fala de Sócrates, se fala de Platão, se fala basicamente a mesma coisa. Tá? Então, Platão é o maior intérprete de Sócrates por ter o maior número de diálogos dele. Então, você tem a ideia aí socrática, pré-socrática, e a ideia pós-socrática, que seria de Aristóteles, vamos dizer assim, que a gente estava analisando, do que é metafísica. Ok? A metafísica ela diferencia da epistemologia. Né? A epistemologia é a teoria do conhecimento, como o homem conhece as coisas. Já a metafísica é como funcionam as coisas, né? Como as coisas funcionam, o que são as coisas em si e como elas funcionam. Né? O que está por trás, além, lembra? Além da natureza, ou seja, aquilo que está além dessa realidade observável, aquilo que está, como funciona a mecânica dessa natureza. Então, basicamente é isso. Então, a diferença entre epistemologia e metafísica. A gente não vai estudar epistemologia nesse curso. A gente vai fazer, eu provavelmente vou fazer um outro curso depois e vou convidar quem quiser fazer sobre epistemologia, que é um assunto que é bem mais complexo, por mais que talvez para você possa parecer difícil esse assunto, mas o outro é bem mais complexo. A epistemologia é um assunto complexo, olha, é ultra complexo. É. A resposta é sempre simples, porque é uma resposta, basicamente a gente vai encontrar na Bíblia. Então é uma resposta simples, né? Mas o estudo dela e o conteúdo até chegar até a conclusão é algo bem complicado. A gente pode pegar o caminho inverso e já deduzir, como eu fiz aqui, né? Os filósofos gregos estão procurando então a arte das coisas, estão procurando o logos das coisas. A Bíblia já traz a resposta, né? Que a própria palavra de Deus é a estrutura das coisas, que a própria palavra de Deus é o logos das coisas, que é o conceito das coisas. A ideia é tanto, vamos dizer assim, não vou dizer abstrata, mas a forma das coisas, né, como logos, e a própria estrutura original das coisas, como arte, é a palavra de Deus. Né? Ela que diz o que, define o que é o que. Então essa é a verdade fixa dentro do universo. Né? Os decretos de Deus, aquilo que sai da boca de Deus. Né? O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é um conceito pleno que nós podemos fazer por sermos cristãos, mas os filósofos gregos tateavam e buscavam essas respostas. A gente pode fazer um caminho inverso, sim, para responder sobre epistemologia e metafísica também. Mas é importante estudarmos cada percalços que eles tiveram para responder, né? Porque eles não nasceram com a resposta, eles não tiveram, não foram criados com a resposta, eles não foram instruídos com a resposta. Como cristão, ele tem à disposição na Escritura Sagrada. Bem, nós vimos então aquilo que a filosofia ocidental fala sobre a metafísica e sobre a estrutura da realidade, movimento, etc. Mas o que a filosofia oriental diz sobre isso? A gente poderia começar com o hinduísmo. Né? No hinduísmo, basicamente, você tem ali os livros como Mahabharata ou os Vedas, né? Você tem diversos livros sagrados, né? E desses livros sagrados vem basicamente todo o pensamento filosófico da indiano e daquela região hindu, né? Você tem então o Brahma, que seria a emanação do ser total. Então, o hinduísmo ele vai defender aquilo que nós chamamos de panteísmo. Eu já vou explicar o que é panteísmo.
ele vai defender que existe um ser total, que seria Brahma, que é Deus, ou o Deus originador, porque o hinduísmo vai defender milhares de deuses. Então você tem esse Brahma, que é a emanação, né, total das coisas. Você tem a alma da pessoa, mas que é algo individual, mas mesmo assim, dentro dela existe essa essência, não só a essência divina, né? Se fosse isso, então não seria algo tão absurdo, mas o próprio Deus, vamos dizer assim, é a pessoa, o indivíduo, as coisas. Né? Você tem diversos deuses no hinduísmo, porque eles são emanações e vamos dizer assim, representações do Brahma. Então você tem isso, essa ideia básica da filosofia hindu. Então, tratando sobre ser e sobre causalidade. Eles também defendem uma espécie de destino. Né? Você tem as castas ali daquelas famílias. E você tem as famílias mais bem-sucedidas, né? Famílias Brahma, você tem os outros nomes ali. Você tem os Dalits, tem aqueles que são escória, os servos dessas famílias também. Então você tem toda uma estrutura de castas de famílias dentro do hinduísmo. E isso é refletido também na sua, vamos dizer assim, nos seus escritos e na sua crença, né, de maneira que existe alguma forma de predestinação dentro da ideia hindu. Uma predestinação, obviamente, fatalista. Né? Você não tem como mudar a sua estrutura, você não tem como quebrar a casta, por exemplo, da pobreza e se tornar uma pessoa rica, nem ser, enfim, vice-versa. Você tem essa estrutura que tem a ver com a roda de reencarnações e outras doutrinas e ensinos dele. Então, enquanto a filosofia, não, a doutrina bíblica ensina que a nossa vida ela é linear e a história é linear, então ela tem um começo, um meio e um fim. Obviamente, o fim é a eternidade, né? Mas ela tem um começo, um meio e um fim, ela lida de maneira linear. Você tem percalços no caminho, você chega em algum lugar. A ideia hindu ela é uma ideia circular, que a história é algo circular. A filosofia hindu, embora ela defenda uma predestinação, uma espécie de predestinação, você tem ali, dentro da metafísica hindu, você tem ali uma ideia cíclica, né? Onde você reencarna, é punido pelos seus pecados, e depois reencarna de novo, e assim vai, né? Dentro da roda da vida deles lá. Então você tem esse aspecto, né? Mas você tem um panteísmo, você tem, obviamente, esse erro. Né? Isso é um fatalismo, realmente. Onde você tem uma. Onde você tem aí essa não possibilidade de quebrar as bolhas. Né? Você percebe que dentro desses conceitos de fatalismo e, entre aspas, determinismos pagãos, a divindade ela tem coisas fixas dentro de aspectos modais ou de aspectos dentro da nossa vida. A divindade destinou a ser pobre, né? As divindades destinaram a ser pobre ali naquela casta. Então eles lidam mal, tipo assim, eles têm uma dificuldade de lidar a ideia de predestinação e decisão humana. Né? Então, por exemplo, assim, é difícil para eles ter a ideia de que uma pessoa possa mudar de vida e isso esteja dentro da ideia determinista ou fatalista deles. Né? Já a Bíblia não tem problema com isso. Então você tem tudo em movimento, né? E Deus não está nem um pouco preocupado que as coisas estão em movimento, elas estão sendo causadas por Ele, né? Então você tem nenhum desespero de Deus, zero desespero de Deus a respeito das ocorrências dentro da história, vamos dizer assim. Zero preocupação, né? De Deus com isso. Então o determinismo divino não vai apontar coisas dentro vamos dizer assim, de aspectos da nossa vida. Inclusive o próprio Deus não vai revelar para nós, né? Se decretou que a gente fosse rico ou pobre, ele vai mandar mandamentos para nós e nós vamos viver. Aí quando a gente consegue, obtém alguma coisa, a Escritura diz, não diga no teu coração que foi as tuas mãos que deram isso para ti, não, quando o Senhor colocou, te deu força para isso e tal.
Os passos de um homem, eles são determinados pelo Senhor, né? Então, embora a Bíblia ela demonstre que existe uma determinação, ela demonstra então que é nossa responsabilidade fazer aquilo que o Senhor ordena, né? E existe a possibilidade dentro da nossa sabedoria, nosso campo humano, de agir, obviamente, tudo determinado por Deus também. Então existe a dificuldade da filosofia oriental em lidar com esses aspectos, né, que a Bíblia não tem, principalmente nessa aspecto fatalista. Algumas pessoas vão dizer, porque Deus como uma única causa, então Deus é o único ser. Porque se pressupõe por essas pessoas que todo ser ele deve então ter causas eficazes na realidade. Primeiro ponto, nós não negamos que os seres tenham causa, mas eles não são causas como Deus é causa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem disse que para existir um ser real, um ser considerado um ser, ele tenha que ter causas, no sentido que Deus tem causa. Ninguém diz, nem a Bíblia diz, nem ninguém ensina. Eles partem desse pressuposto pela experiência empírica. Então, por exemplo, assim, como eu sou um ser e eu estou movendo a boca, tá, a causa do movimento da minha boca sou eu, a minha mente, e a causa da minha mente se mover quem é, né? Mas enfim, a causa do movimento de tudo isso sou eu. Então eu como ser tenho que ter, para mim ser um ser tem que ter causalidade, tá? Mas a pessoa que está morta, ela é um ser ou não? Né? Então a ideia de causalidade deles é que eu afete a realidade, ou seja, as minhas palavras saem da minha boca e chegam até você aí, o som da minha voz, né? E isso prova então que eu sou um ser. Né? Mas se eu não tenho, é Deus que causa isso e chega até você, tudo dessa forma aí, então eu não sou um ser. Só que isso aí é uma petição de princípio, a falácia, né? Porque não existe isso na Escritura Sagrada. A metafísica ela não parte da observação para a metafísica bíblica, né? Para chegar a uma conclusão. A gente não pode dizer, só pode ser se tiver uma causa real dentro da realidade. A Bíblia não diz isso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é uma causa em relação ao homem que ele nunca vai ser. E o homem é chamado de ser. E mesmo as ações do homem são chamadas de causas dentro dessa linha horizontal dele. Então a gente deve analisar as coisas como a Bíblia analisa, não como esses filósofos que acusam o ocasionalismo de panteísmo querem, né? Então no panteísmo você tem um único ser verdadeiro no sentido de único ser real, vamos dizer assim, não onde habita, né, a realidade última, como no ocasionalismo de Malebranche. Né? Mas Deus é o único ser real, o resto é tudo não são seres reais, né? Eles são emanações desse ser. É como se você estivesse sendo um reflexo da divindade no espelho. Né? Aí, depois do brahmanismo, nós temos ali o budismo. O budismo, embora ele não lide muito com a ideia de imaterialidade, muitas vezes, ele vai lidar com alguns conceitos, como nirvana e diversos outros conceitos, né? Que seria o estado mais pleno da sua mente. É um estado de plenitude, vamos dizer assim, ou de realização do budismo, né? E então ele vai ter algumas ideias metafísicas também, né? Você tem o taoísmo também, onde tem o Tao, que é o, vamos dizer assim, é como se fosse o próprio archê do taoísmo, vamos dizer assim, né? Como a gente viu o archê anteriormente, né? O centro, ou seja, o cerne das coisas. Você tem o Li chinês também, que seria algo fixo, que seria algo que tem a ver com moralidade. Você tem, no confucionismo você tem o Tien, que é o céu. Né? Então você tem conceitos imateriais. Eles são mais, menos, vamos dizer assim, menos espirituais, muitas vezes, nessas doutrinas chinesas orientais que eu falei. Mas você tem conceitos metafísicos e materiais. E a gente poderia falar sobre diversas outras religiões, né, como o Shintoísmo, que é uma religião japonesa, a formação do Japão, né, como se deu dentro da cultura japonesa. A gente pode falar até porque
não se fala muito sobre isso. Quando se estuda metafísica, se pula toda essa ideia oriental. Filosofia oriental, ninguém fala, né? Mas basicamente, na filosofia japonesa, você tem lá a criação da ilha do Japão, né? Você tem ali uma espada ou uma lança sendo tocada pelo Kami, né? Deus japonês na água. Aí você tem então a Amaterasu, né? E você tem os outros deuses lá, como o próprio Tsukuyomi, que é um homem na verdade, que é a lua, né? Amaterasu é o sol. Você tem Susanoo, né? Que é um deus dos trovões. Então, a ideia metafísica japonesa, você tem seres, né, que estão moldando ou dando origem o Japão, dando origem ao Japão, às mitologias do Japão. Mas você não tem uma grande reflexão sobre como as coisas funcionam, né? Você tem desencarnação, por exemplo, que é almas penadas, né? Yore, que eles chamam de Yore, que seria basicamente um espiritismo. Essas almas vivem por aí. Você tem os Onis, que são demônios. Você tem diversos tipos de demônios, né? Você tem diversos tipos na cultura japonesa. E diversos tipos de almas e seres espirituais, enfim. Mas basicamente é isso. Ele não vai explicar basicamente um monte de mito, né, dentro da metafísica japonesa. É um monte de mito explicando sobre a fundação do Japão, a estrutura, a criação do Japão, da terra do homem, enfim. Basicamente é isso. Tá? Então, sobre filosofia ocidental e oriental agora, de maneira panorâmica, a gente encerra por aqui. Agora nós vamos falar sobre os 3 conceitos de metafísica dentro da teologia reformada e também dentro das outras, alguns conceitos fora da teologia reformada, mas dentro do que é considerado cristianismo hoje. Tá? Então você tem o conceito católico romano de providência, que é um conceito tomista, que é uma ideia concorrentista. O concorrentismo ele serve tanto para o tomismo quanto para o molinismo. No molinismo existe uma concorrência também. Para explicar essas duas ideias, nós vamos pegar 2 exemplos. Tá? No tomismo, como é baseado em Aristóteles tem uma teoria chamada teoria das 4 causas, onde você tem um escultor esculpindo uma estátua. Essa é a teoria das 4 causas. Então você tem diversas causas, causa formal, causa isso. Então você tem essas 4 causas. Depois nós vamos ver detalhadamente isso, mas não é isso. A gente está fazendo uma aula panorâmica. A gente não está estudando cada coisa. Quando a gente for estudar cada uma desses aspectos, o negócio vai ser bem mais profundo. Então, mais é para você ter uma ideia geral de como funciona dentro de cada linha essas, vamos dizer assim, a visão, a cosmovisão metafísica deles. Então, dentro do tomismo, você tem a ideia da teoria das 4 causas, ok? É uma forma de concorrência, tá? Você tem também a teoria, isso dentro do tomismo, tá? E do molinismo, você tem uma ideia de sinergia também, onde você tem a representação de Molina, é como se 2 homens estivessem num barco remando. Então, Deus rema para um lado e o homem rema ou a favor dele, ou não rema, ou rema contra. Tá? Então, dentro do molinismo, você tem isso, dentro da obra salvadora. Né? Mas isso aí se entra dentro da ideia de concorrência. Tá? Então, você tem Deus com um propósito, o homem ou com o mesmo propósito, ou com outro, ou sei lá, tá viajando ali. Então, você tem basicamente essa ideia. Algumas coisas que a gente vai ver aqui dentro dessas visões, por exemplo, a ideia de mundos possíveis é uma ideia aristotélica, porque ela é uma ideia humana, baseada na experiência empírica. Eu não estou dizendo que isso não pode ser usado, ele pode ser, mas você percebe que isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com metafísica bíblica. Eu vou explicar por quê. A ideia é a seguinte: Aristóteles então está querendo estabelecer o que é verdade e o que pode ser uma frase considerada verdade, uma proposição verdadeira. Então ele tem uma proposição chamada haverá guerra amanhã. Ele chega ali
e diz, a proposição, haverá guerra amanhã, é verdadeira ou falsa? É aquela velha pegadinha filosófica, né? Vamos supor que amanhã existe uma guerra marcada entre a Grécia e, e a Pérsia. Né? E aí, amanhã acontece um imprevisto, dá um terremoto, alguma coisa acontece, os navios começam a naufragar, os persas têm que ir embora, enfim, não tem guerra. É prolongada para outro dia. Tá? A guerra haveria amanhã. Mas as intempéries né, das coisas, elas impedem que essa proposição fosse verdadeira. Então alguém que afirmasse com certeza que haveria guerra amanhã, ela deveria ser onisciente para saber o que aconteceria ou não. Então, a ideia dos mundos possíveis é, dentro da possibilidade de coisas acontecerem, Deus sabe todas as possibilidades de coisas acontecerem. Óbvio que sim. Óbvio que Deus sabe todas as possibilidades de coisas acontecerem. Né? A questão é, Deus não sabe porque ele prevê as coisas. Não só porque ele conhece a ontologia das coisas, ou a natureza das coisas, como a gente viu, a essência e ser das coisas, né? Mas porque da mente de Deus flui conhecimento. Então, por exemplo, Deus, ele não adquire conhecimento observando as coisas, como o homem. Nem o homem adquire observando as coisas, né? Mas por meio da observação, Deus causa o conhecimento no homem. Né? Então o homem aprende, porque ele está observando e Deus ilumina a mente dele. Da observação, Deus causa o conhecimento no homem. Né? Então o homem aprende, porque ele está observando e Deus ilumina a mente dele, então. Né? Porque a própria observação não dá conhecimento. Né? Isso a gente vê em epistemologia. Né? Mas ela fornece a ocasião para que ele aprenda. Né? Já Deus não, porque Deus já sabe todas as coisas. Então todo conhecimento de coisas que acontecem fora de Deus, da mente de Deus, que acontece fora de Deus, ou seja, na realidade, já está dentro da mente de Deus. Entende? Então não existe esse negócio de Deus ser uma mãe de Ná, que pega bola de cristal e fica olhando o futuro. Ou que Deus ele dependa desses mundos possíveis para que então ele decrete as coisas. Não, ele sabe, por exemplo, que um ser humano ele pode mover o braço, ele pode falar, ele pode se. Isso é a possibilidade do Yuri, por exemplo, dar um pulo agora existe. Existe a possibilidade do Yuri se levantar agora e tomar água, ele sabe isso. Só que isso não é uma característica que faz com que ele seja preso a isso. Né? Ele opera com os meios ou sem os meios. Né? E nem significa que no Yuri exista essa capacidade, vamos dizer assim, de causar essa mudança na realidade sem com que ele, Deus, seja a causa imediata desse ato. Né? Então, para você entender, basicamente, o Yuri pode, dentro da natureza, ou dentro da observação empírica, lembra que eu falei que quando se fala de mundos possíveis, de contingência também, né? Isso aí a gente fala muito na própria Confissão de Fé de Westminster, tem isso. Você tem a possibilidade daquela criatura agir daquela forma, e as coisas contingentes para que ela haja assim. Ok, mas isso não é uma explicação metafísica. Isso é uma observação humana. Existe essa característica, sim, mas não significa que essa característica demonstre que existe um poder causativo inerente dentro do homem, que é o que eles defendem. Entendeu? Essa possibilidade do homem agir assim, um assado, não significa nele o poder dele fazer assim. Não, significa que Deus causa que ele haja assim, o assado. Né? Então essa ideia de mundos possíveis, ela não tem nem sentido dentro da metafísica bíblica como uma oposição. Então tanto o molinismo quanto o tomismo, o molinismo trabalha mais, trouxe mais, principalmente na modernidade, a ideia de mundos possíveis, mas tanto os dois, eles têm uma ideia de metafísica baseada em ou o tomismo com quatro causas, ou a ideia de duas causas ali dentro do molinismo, né? Ou duas pessoas cooperando para um propósito, e você tem a ideia ali dos mundos possíveis. Então, está explicado por cima, como eu disse, é uma visão panorâmica, não é uma visão completa do que seria então essa metafísica deles. Né? Então, foi exposto agora basicamente o que é concorrentismo. Isso serve para tomistas, molinistas, a explicação que eu dei ali, e os calvinistas escolásticos que seguem os moldes de Aquino.
Muitos são calvinistas, foram calvinistas escolásticos. Você tem Francis Turrentini, você tem o próprio Teodoro de Beza era escolástico. Vai seguir uma teoria aristotélica metafísica, às vezes não 100%, né? Obviamente não vai dar chancelar 100%. Você tem diversos calvinistas escolásticos, o próprio John Owen e diversos que foram calvinistas escolásticos. Aí depois você tem, dentro da linha calvinista, os compatibilistas. Os compatibilistas, eles não se envolvem diretamente nessa ideia escolástica. Não, eles dizem, não, na Bíblia nós vemos que existe a soberania de Deus, nós vemos que existe a responsabilidade humana. E hoje, pelo menos dentro do calvinismo popular, é o que prevalece, o compatibilismo, que apela por um mistério. A gente não sabe como funciona, o homem é responsável, mas Deus causa tudo. E assim fica. O John Piper é um exemplo de um compatibilista, o Wayne Grudem é um compatibilista, diversos teólogos reformados são compatibilistas. Eu acredito que o próprio Augusto Nicodemo seja. Então, essa é uma visão também, dentro do calvinismo, de como funciona a causalidade, uma visão metafísica. Tá? O compatibilismo ele tende a, às vezes, afrouxar o determinismo. Né? Existem compatibilistas rígidos, deterministas rígidos, que não abrem mão de que Deus causa o mal, inclusive o pecado. Mas existem compatibilistas que não. Existe uma liberdade humana dentro desse campo aí, não sei o que, então isso aí é tudo com o homem. O que é ruim é sempre o homem, né? O que é bom, daí Deus causa. Aí, basicamente, existem essas ideias dentro do compatibilismo. Então não é que o compatibilismo defenda que o homem seja, vamos dizer assim, a causa do mal e Deus a causa do bem. Não, aqui há muitos compatibilistas defendem isso. Mas existem compatibilistas deterministas rígidos, tá? E aí, muitas coisas que eles vão falar vão ser muito parecidas com o ocasionalismo. Eu tenho poucas objeções a esses compatibilistas, porque muitas vezes vão falar basicamente o que a gente fala. Né? Então, não tenho muitas objeções. Você tem, por exemplo, o Grandey, naquela analogia do dramaturgo, lá pela página 200 da teologia sistemática dele, onde ele diz que você tem Macbeth matando o rei Duncan. Então, quem matou o rei Duncan? Ele vai falar que, em certo sentido, foi Macbeth, dentro da obra, né? Ele é o personagem que matou o rei Duncan, mas em outro sentido foi Shakespeare, porque ele que escreveu a obra. Né? Então você tem ali duas causas, mas uma relação que a outra não é. Então não tem concorrência. Né? E elas são compatíveis, porque é um escritor com uma obra. Então dentro desse eu não aceito. É um exemplo que o próprio Jung dá, né, de autoria. Num artigo chamado Deus o Autor. Ah, mas se é ocasionalismo, aceito a Bíblia como ela é dada. E isso aí, então esse é o meu ocasionalismo. Eu posso usar esse exemplo como meu ocasionalismo, porque Deus é uma causa em um sentido que a criatura não é. Então ele é a causa real, como o autor de uma obra é a causa real. Tá. E no ocasionalismo nós temos então, podemos usar esse exemplo aí, mas nós temos Deus como a única causa eficaz, ou seja, as coisas não possuem dentro de si próprias poder de causalidade inerentes. Então, por exemplo, a água, ela não produz, ela não possui dentro de si próprio poder de saciar a sede. Antes, Deus causa efetivamente que a água sacia a sede, entende? Então, não é que a água tenha um poder causador. Deus sustenta a água com essas propriedades e Deus faz com que ela reaja dessa forma e ela tenha o efeito. Então, tudo é Deus continuamente causando que essa água altere a realidade daquela forma que ele estabeleceu que deveria ser. Então, não que exista na água um poder próprio dela de mudar as coisas, mas que Deus, trabalhando continuamente nela, causando continuamente ela fazendo aquilo, faz com que ela mate sede. Então, o poder causativo, o poder de alteração da realidade, não está nas coisas, mas em Deus, o poder de ser eficaz, que aquelas coisas sejam eficazes dentro da realidade. Então, essa é a base principal para distinguir o ocasionalismo de qualquer outra coisa. As coisas não têm poder inerente de causalidade
em si próprias. O ser delas não possui, não é só porque elas são coisas criadas e que elas têm uma natureza dada por Deus, que essa natureza garanta que ela tem um poder causativo, entende? Deus é aquele que altera a realidade, que trabalha na essência dessas coisas e faz com que ela tenha um poder, não que ela tenha um poder causativo, mas que através da sua do seu agir mecânico aqui altere as coisas, né? As coisas mudem ou causem algum efeito. Então Deus ele é uma causa imediata. Então, por exemplo, se jogar uma faca agora na parede e ela ficar grudada, não é porque a faca ela tem essa característica. Isso aí até um macaco pensa assim, né? Que ele vê a faca cravando na madeira e pensa, não, então a faca ela tem esse poder e essa característica de causar um ferimento ou de ficar encravado na parede. Não, não, não. É porque Deus faz com que ela reaja assim. E Deus faz com que ela tenha essa característica de maneira contínua. Né? Então, o ocasionalismo é diferente das outras visões por causa disso. Né? A causa eficaz das coisas, da mudança dentro dessa realidade é Deus, que é o autor da obra e que faz com que as coisas continuem agindo como Ele quer que elas ajam. Muitas vezes, por exemplo, fogo, ele tem a característica inerente de queimar. Ah, sim, é absurdo dizer que não. Tá aí, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente, o fogo não queimou eles. Diversos outros textos. Por quê? Porque Deus que faz com que o fogo continue queimando. Sem o poder efetivo de Deus, o fogo não queima. Né? Enfim, a gente poderia dar diversos exemplos aqui. Mas, basicamente, essas três visões dentro da teologia reformada: compatibilismo, concorrentismo e ocasionalismo. Depois tem a visão arminiana, que é multifacetada, você tem diversas formas de enxergar. A coisa é um bicho de sete cabeças, vamos dizer assim, de tão confuso, né? Então tem arminianos que vão ser compatibilistas, vamos dizer assim. Aí vamos dizer que não, Deus causa só X e algumas coisas Deus faz, outras não. Uma vez debatendo com o Lucas Banzoli, ele diz, se um passarinho entrar aqui na minha casa, não é porque Deus causou ele entrar aqui. A ideia dele de providência e de causalidade de Deus, ela se reduz a Deus fazer coisas especiais, mas não uma coisa tão pequena quanto um passarinho entrar dentro da casa dele. Então, tipo assim, basicamente esse é um pensamento geral de muitos arminianos, né? Vamos e venhamos. O passarinho tem a liberdade dele de sair voando por aí. E se Deus quiser que ele faça alguma coisa especial um dia, daí Deus faz com que ele faça aquela coisa. Né? Vai lá na casa do cara, né? Causa que ele vai lá na casa do cara e, sei lá, atira uma semente no chão e nasce uma árvore. Enfim, ele quer uma coisa específica naquele momento, então determina, mas não sempre. Né? Isso aí geralmente é a visão arminiana. A visão arminiana é que às vezes Deus ele é soberano, às vezes ele causa as coisas ativamente, mas às vezes não, às vezes ele deixa as coisas irem como quer e pronto. E a visão católica romana que também trabalha, como eu falei ali, né? Molinismo e tomismo são as mais comuns dentro do catolicismo. Então basicamente era isso que eu tinha para hoje. Eu vou ter mais algumas horas de aula na semana. Eu vou fazer mais vídeos e vou colocar mais. Eu ia fazer 2 horas, vamos dizer assim, hoje, 2 horas amanhã, 2 horas depois. Não, eu vou trabalhar diferente. Eu vou fazer mais vídeos no decorrer da semana. Daí, por exemplo, basicamente todo dia, vamos dizer, ou de segunda a sexta, vamos dizer, eu coloque algum vídeo aqui no grupo sobre o que a gente está estudando, o curso, né? Para não ficar massivo. Então eu boto, por exemplo, um hoje, daí coloco um amanhã, mais ou menos de 1 hora, e assim vai fechar ali umas 5, 6 horas por dia. Tá? Acredito que alguns vídeos vão ser mais compridos, outros mais curtos, vão ter em média 1 hora cada vídeo. Tá? Comente sobre esse vídeo, faça perguntas, afinal esse é o fundamento do curso, né? Sobre tudo que você ouviu aqui e aprendeu. Se você tiver alguma dúvida referente ao que nós estamos falando aqui, mas isso é só uma visão panorâmica, a gente não vai aprofundar ainda. Né? Então, pede alguma informação, mas algumas coisas eu vou dizer nas outras aulas. Eu vou dizer, isso a gente vai estudar. Então,
Eu vou responder parcialmente e vou deixar que a resposta ela seja dada mais adiante, a resposta completa, tá bom?